Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com João Padovese Barbosa Neto. Ele estudou psicologia na Unesp Bauru, em São Paulo, e desde 2018 mora no Canadá com sua família. Você ouve agora a segunda parte do bate-papo. O brasileiro, como ele é recebido pelo canadense? No geral, o canadense é muito aberto para a cultura externa. Aqui em Ottawa, por exemplo, na cidade onde a gente está, metade quase de algumas vizinhanças é de imigrantes. E isso não é um problema. Nunca foi um problema para a gente. Nunca foi usado uma gíria, nunca foi desmerecida a nossa língua. Bem pelo contrário, as pessoas vão se mostrar muito, muito interessadas na sua cultura no geral. Aqui em Ottawa, especificamente na província de Ontário, eles são fissurados com essa coisa de diversidade. É meio mágico em certo ponto, né? Lógico que sempre tem um limite para tudo, mas eles são muito respeitosos em relação ao espaço da outra pessoa. Eu nunca senti, em nenhum momento que eu não era bem-vindo aqui. Aqui no Canadá, raramente você vai abraçar alguém, você vai ter esse contato próximo, né, com as pessoas. Essa é uma coisa que às vezes o brasileiro sente falta aqui, desse calor humano, e pode dar essa impressão de que você não é bem-vindo. Mas quando você abre o coração para um canadense, você vai geralmente ver pessoas que são muito educadas, muito respeitosas e, no geral, em grande maioria, bons amigos. O mundo todo está num problema agora complicado aí, né, com finanças e crises e tal, mas no geral nós conhecemos muita gente aqui que tem uma visão interessante sobre comunidade, sobre futuro, e as gerações vão mudando, mas a gente teve uma experiência particularmente positiva com o pessoal mais velho aqui no Canadá. Gente que começou a vida sem nada e teve que construir a própria casa na mão, ou que veio do interior para a cidade grande e teve que estudar e trabalhar. A gente vê o histórico dessas famílias que cresceram aqui é muito semelhante com o histórico que você vai ver no Brasil. Vou citar o exemplo da minha família, que minha avó e meu avô eram pessoas que trabalhavam na fazenda. E os meus tios e tias hoje são todas pessoas super estudadas e que cresceram de uma forma muito particular no mundo. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado de ver que essa mesma visão se aplicava aqui no Canadá. Eu conseguia ver a minha família, de certa forma, em famílias de outras pessoas. E nesse sentido, quando você estiver sentindo falta da experiência de uma mãe, ou de uma boa dica de um primo, né, de um ombro de alguém, de uma família, assim, você ainda vai conseguir encontrar pessoas aqui que vão poder dar isso para você. Eu sou suspeito para falar, porque quando a gente chegou, a gente foi fazer o trabalho voluntário e a gente conheceu majoritariamente pessoas mais velhas do que nós. E essas pessoas nos deram uma perspectiva espetacular sobre o que é a história do Canadá, sobre as questões de cada província. Apesar de tudo que eu estou falando de bom do Canadá, obviamente o Canadá também tem coisas que são ruins. Em termos da história do Canadá, é um país muito novo. Como federação é 150 anos só. Eles tiveram ao mesmo tempo a chance de aprender muito com a história de outros países, mas por outro lado tem coisas que eles estão desenvolvendo agora também. Então eles também têm partes da história deles que foram duras de digerir ou particularidades muito específicas daquele lugar. Quando você chegou no Canadá, você ainda não tinha um emprego. Como é que foi conseguir um emprego no Canadá? Vai depender de que área do Canadá você está indo. Mas além da minha primeira sugestão que eu dei aí de começar um trabalho voluntário já de cara, tem muito recurso público aqui no Canadá acessível para quem imigra. Então, você vai lá na prefeitura da cidade e você vai num lugar chamado YMCA, aquele da musiquinha lá. E nesses lugares, eles vão te ensinar como fazer um currículo para uma empresa canadense, aonde começar a procurar trabalho. E no nosso caso, quando a gente foi no MCA, eles nos ajudaram a escrever um currículo de acordo com o que os canadenses estão esperando e nos deram algumas dicas de feiras de trabalho. Tem bastante feira de trabalho que acontece aqui para imigrantes. E é lógico que se você for uma pessoa que é extremamente estudada, as dicas que eles vão dar para você serão diferentes das dicas que deram para mim. Quando eu cheguei aqui, eu fui atrás de trabalhos de salário mínimo e trabalhos que eu precisava trabalhar muitas horas, presencial, trabalho duro, trabalho de físico, porque eu estava disposto a pegar qualquer coisa. Mas se você chegar aqui e for na prefeitura, e for no IMCA, e for nos centros comunitários que eles têm no Canadá, e participar dessas reuniões, eles vão te dar umas dicas de como conseguir um trabalho baseado no seu perfil. Essa é uma dica
preciosíssima para quem vem para cá. Os recursos públicos são fantásticos, mas você tem que ir atrás, porque ninguém vai te pegar pela mão. Não vai aparecer ninguém na sua casa, bater na sua porta e te falar que tem um centro comunitário lá. Mas se você for no centro comunitário, você vai encontrar aula de francês de graça, você vai encontrar aula de inglês de graça, você vai encontrar aula de exercício físico de graça. Pode ser que você precise muito de uma academia para ter uma boa qualidade de vida, e você não tem o dinheiro para fazer isso quando você chega aqui. Você vai deixar de cuidar da sua saúde porque se você não tem dinheiro? Não. E essa é uma coisa muito, muito importante. Quando o brasileiro chega aqui, sim, vai procurar o seu trabalho, com certeza, mas lembre-se desses recursos e tenha sempre em mente esse objetivo quando você chega aqui. O que é que você quer para a sua vida? Porque o que você quer para a sua vida não é trabalho, não é dinheiro. Quando você coloca na peneira o que você está procurando quando você vem para um lugar, qual é a sua qualidade de vida, o que você quer no seu dia a dia, essas são as coisas que você vai buscar. E independentemente de quanto dinheiro você está ganhando, você deve tentar buscar acesso a elas. Então, no meu caso, eu adoro artes marciais. Primeira coisa que eu fiz depois de procurar um trabalho voluntário, procurar um lugar onde eu podia trabalhar com artes marciais. Eu encontrei alguns lugares em que eu podia treinar de graça. E eu encontrei alguns lugares que eram pagos. Eu consegui um trabalho, eu vou treinar no lugar que é pago. Por enquanto eu treino de graça. Tem internet, entra lá no Facebook, conversa com as pessoas. Mas ao mesmo tempo em que você vai procurando um trabalho, é importante manter na cabeça isso, que você vai precisar alimentar todo o seu resto de ser, para que essa não seja uma experiência pesarosa que sugue a sua energia, que te deixe esgotado todo dia porque você só está trabalhando 48 horas. Eu mencionei a coisa do trabalhador brasileiro ser geralmente bem visto aqui. Trabalhadores de qualquer outro lugar, na verdade, mas eu falo do Brasil especificamente da minha experiência, porque eu trabalhei em um lugar no passado em que eu estava recebendo produtos para uma área. Era um trabalho bem braçal, assim. E eu, como todo bom brasileiro, eu quero terminar meu trabalho. Eu quero acabar, meu Deus. Então era muito comum que no fim do dia eu ficasse um pouquinho a mais. E a minha chefe teve discussões sérias comigo por causa disso, porque ela não queria que eu ficasse além do horário. Nem se eu falasse pra ela, meu, tô fazendo isso porque eu quero, meu trabalho eu preciso terminar. Ela falava, não, cara, para, você trabalhou demais já, pode ir pra casa, seu horário bateu. Eu quero que você faça o que você tem que fazer durante o seu horário de trabalho. Acabou o seu horário de trabalho, você vai embora. E para mim, como um brasileiro que estava acostumado com vários trabalhos informais, né? Porque é lógico que se você trabalha numa empresa grande no Brasil, o horário também é restrito, né? Mas eu vou te dar um exemplo de um gerente de empresa no Brasil. Vamos supor que você é um gerente de uma empresa grande no Brasil. Você ganha hora extra para trabalhar? Provavelmente não. E você trabalha hora extra? Provavelmente sim. Provavelmente todo dia. Se você é um empreendedor no Brasil, cara, você já está acostumado a ter 3, 4 trabalhos enquanto você está trabalhando com o seu próprio negócio. E é muito, muito interessante para mim chegar aqui e ver. Não sei nem se é o tanto que o canadense valoriza, mas pode até ser um pouco que a gente desvaloriza da gente mesmo, né? Eu já ouvi falar que brasileiro é preguiçoso, mas eu nunca ouvi alguém de fora do Brasil falar isso. Quem acha brasileiro preguiçoso é brasileiro. Olha que curioso isso. Porque da minha perspectiva, os brasileiros que eu conheço aqui, não tem ninguém que é preguiçoso, não. É o contrário. O pessoal tá na mesma mentalidade que eu, que é a seguinte: não temos a opção de falhar. A gente veio para cá para ficar, para dar certo. Esse é o nosso futuro. Portanto, eu vou dar o meu melhor nesse trabalho, o meu melhor no próximo trabalho, e se for necessário ficar uma hora a mais, eu vou ficar. E se for necessário fazer não sei o que lá, eu vou fazer. E aí eu trombei com essas coisas do mundo onde as leis formais de trabalho são levadas muito a sério. Então, se você ficar mais no trabalho, ou alguém vai te pagar hora extra, no geral, né, aqui em Ontário pelo menos, ou alguém vai te pagar hora extra, ou alguém vai reclamar com você que você está trabalhando demais. E pensa nisso, eu nunca na minha vida no Brasil, alguém chegou para mim, o chefe falou para mim, ô, você está trabalhando demais, você não quer trabalhar um pouquinho menos, não? Você não quer carregar um pouquinho menos desse caminhão, cara? Nunca me aconteceu, obviamente, isso é uma perspectiva bem pessoal minha, né, experiência única, mas foi muito curioso ver isso e muito valioso trazer essa experiência do Brasil também. Só para lembrar também, essa questão do trabalho, eu tô falando aqui de você energizar a sua alma e se manter vivo, né? Porque é muito importante isso, gente. Mudou para um país em que você não tem ninguém. Sua vida não é seu trabalho. O que é que você quer para você e sua família? Reserva pelo menos uma horinha da sua semana para pensar nisso e para criar esse cantinho onde você está planejando o seu futuro. No meu caso e da Bia, os primeiros 2 anos foi só trabalho praticamente. 80 horas por semana, 88, 100, sei lá, trabalhando pra caramba. Mas aos pouquinhos a gente foi comendo espaço para, ó, vamos começar a fazer uma aula de francês, sei lá. Eu começava fazendo meia hora do meu jiu-jitsu. Hoje em dia, não apenas eu faço 2 ou 3 horas por semana, como isso faz parte do meu horário. Eu não vou pegar um trabalho a mais, mesmo que vá me dar mais dinheiro, se eu não puder fazer o meu jiu-jitsu, se eu não puder passar 2 horas com a minha filha. No caso de gente que está mudando para cá e tem criança pequena, por exemplo,
Você vai passar um perrengue no começo aí, lógico, como todo pai. Mas lembre-se desse porém, você só vai ter essa criança durante alguns anos e depois já era, passou. Qualquer que seja a outra coisa que você está buscando, não pode deixar de lado também o que você é e o que você quer, senão é muito fácil se sentir miserável. Eu encontrei vários brasileiros aqui que às vezes se sentem, querem voltar, sabe, Marta? Porque não encontraram essa comunidade, porque não conseguiram se encontrar aqui. E é uma possibilidade. Mas uma coisa que eu vejo em comum, que essas pessoas têm às vezes, primeira de todas, né, que é a mais importante, é que você tem que lembrar que a responsabilidade pela sua felicidade é sua. Você pode estar infeliz porque você está em outro lugar, mas provavelmente a fonte da sua infelicidade está além disso. Você é capaz de trazer sua felicidade com você para qualquer lugar que você vá. Eu sinto falta da minha família 100%. 100%. Se eu pudesse, estaria junto dela sempre também, 100%. Mas eu sou incapaz de ser feliz sem o Brasil? Não. Bem pelo contrário, eu vou trazer a minha felicidade do Brasil para cá. E quem estiver comigo vai sentir essa felicidade do Brasil comigo. Eu tenho colegas aqui, assim como eu, fizeram esse processo de se encontrar no trabalho e de se encontrar pessoalmente meio que ao mesmo tempo. Então, você trabalha duro, trabalha duro, trabalha duro, trabalha duro, mas você vai sempre fazendo esse esforcinho para se aproximar de pessoas que são como você. E aí, na hora que você vê, você tá jogando futebol com o seu colega na praia. Aliás, praia aqui é no Rio, é de rio, não é praia de mar, não. Você, quando busca o seu trabalho no Canadá e planeja o começo da sua vida aqui, não deixa para depois o planejamento da sua felicidade. Porque se você fizer isso, o tempo vai passar e você vai se pegar infeliz lá na frente. Cansado, querendo voltar, se sentindo sem apoio. A preparação para o apoio que você vai ter lá na frente, você já começa assim que chegou aqui. Então, trabalho voluntário, ir lá na prefeitura, falar no IMCA, buscar os centros comunitários, biblioteca, gente, biblioteca aqui é maravilhosa. Eu tenho um cartão de biblioteca que eu devia enquadrar aquele negócio, Marta, porque a biblioteca é uma biblioteca em que eu cheguei lá a primeira vez e eu vi um bando de moleque de, sei lá, 12 anos mexendo com uma impressora 3D, assim, sabe? Fui lá perguntar para eles o que eles estavam fazendo, eles estavam só ali porque tinha uma aula de graça para eles aprenderem aquilo. Lógico que não é em todo lugar que vai ter tudo que você precisa, mas se você for atrás, você vai encontrar esse tipo de coisa. Às vezes uma aula de natação para sua criança, às vezes uma aula de tênis para você, ou, no caso de quem está vindo para cá e ainda é jovem, alguma coisa que te ajude com o seu profissional no futuro. Aprender alguma coisa, cara. Você chega lá naquela biblioteca, você aprende a trabalhar com impressora 3D, e agora você pode, se você quiser, abrir um negócio com isso. Então, eu não sou uma pessoa com uma mente empreendedora a ponto de me motivar a fazer isso, mas eu vi gente fazendo. Chegando aqui sem nada e utilizando só recurso público para se construir e se educar e se melhorar. No geral, as empresas aqui também, especialmente empresa grande, vai te ajudar com isso. Eu atualmente trabalho numa empresa muito legal, em que se eu resolver que eu vou fazer alguma coisa fora da empresa, mas que é relacionada com o meu trabalho, por exemplo, aprender uma nova língua, eles me ajudam com isso. No caso da cidade de Ottawa, por exemplo, essa é uma cidade que está entre o Canadá, francês e inglês. Portanto, você encontra em quase toda vizinhança algum tipo de serviço grátis ou com preço reduzido para você aprender inglês ou francês. Só que, novamente, ninguém vai te pegar pela mão. Você vai ter que ir atrás. E nesse momento eu sou abençoado pela esposa que eu tenho. Porque o jeito que funcionou aqui para mim e para Bia é que ela é a mestre da organização e do planejamento. E eu sou que nem um cachorro correndo atrás da bola, assim. Então ela apontava na direção e eu ia. Ah, a gente tem que fazer isso agora, vamos. Mas você tem que ir. O Canadá não vai te abraçar se você não abrir os braços também. João, conta o perrengue que você passou no frio aí no Canadá. Quando eu andava para o trabalho, né, no começo a gente não tinha carro, eu ia andando para o trabalho todo dia e seja lá como fosse, um dia que tava menos 30 graus, sem vento, só o frio, né? E aí se o vento bate em você, você sente a sensação térmica de menos 40. Eu tô andando, chegando no trabalho, não tem uma alma viva na rua, até os patos estão congelados no lago. E eu tô quieto assim, mas de repente eu paro de sentir, eu não tô sentindo tanto frio mais. Fiquei preocupado, porque uma das coisas que acontece quando você tá tendo hipotermia é que você não sente mais. Eu falei, pô, não vou parar, vou me mexer e chegar no trabalho. Aí eu cheguei no trabalho e percebi que eu não tava mais sentindo frio por causa da camada de gelo que tinha se criado ao redor de mim. Então, não havia onde entrar vento mais. Eu agradeço ao João Neto por bater um papo aqui no Multidom, contando um pouquinho da sua vida no Canadá. Obrigada, John ou Johnny. Bom, que isso. Obrigado por me chamar aí, sempre que você quiser. Isso é só um pouquinho, para qualquer um que quiser saber mais aí, corre atrás, a internet está aí para você, tem muita gente que vai te ajudar. Não só para vir para o Canadá, gente, quer mudar aí no Brasil mesmo, quer crescer aí mesmo, aproveita e vai atrás, se abra, se permita crescer.
É um prazer conversar com você, Marta. Muito obrigado de verdade por me chamar aqui e obrigado por deixar eu conversar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui, que a gente tem muito orgulho de ter feito isso, de ter passado os perrengues que a gente passou, passado o frio que a gente passou, mas agora poder olhar para trás e ver o sucesso e também dar boas dicas para quem está querendo fazer o mesmo que a gente, especialmente famílias na nossa mesma idade e tudo mais. Na entrevista, João sugeriu procurar a YMCA dentre as várias redes de apoio ao imigrante. E o que é YMCA? Em 1841, George Williams, então com 20 anos, decidiu ir a Londres. Lá conseguiu um emprego numa loja de tecidos com um pequeno salário de 55 centavos de dólar por dia. Nessa loja, George Williams encontrou outros 140 funcionários que tinham uma história de vida muito parecida com a sua. Jovens, pobres, vindos do campo para a cidade em busca de emprego e sem opções de diversão e educação. A maioria dos empregados dessa loja e de muitas outras lojas, por não terem dinheiro suficiente para se hospedar, dormiam nos próprios locais de trabalho. Então, refletindo sobre a sua própria situação e a de jovens como ele, em 1844, com a ajuda de outros jovens cristãos, ele funda a YMCA, Young Men's Christian Association, Associação Cristã de Moços, a qual já está em mais de 120 países. Em 2010, a YMCA mudou sua marca e passou a se chamar somente Y, pelo qual já é chamada pela maioria das pessoas segundo sua própria análise. A real atuação do Y, que consiste em estreitar o relacionamento nas comunidades com foco nos jovens, na responsabilidade social e na vida saudável, deixou a cargo das sedes locais se adotavam um novo nome ou se mantinham o antigo. E o que a música YMCA do Village People tem a ver com essa associação? A música YMCA foi criada em 1978 por Henry Belolo, Jacques Morale e Victor Willis, como forma de agradecimento pela ajuda que Jacques Morale recebeu da YMCA por um tempo quando era jovem. A letra foi criada pensando em jovens do interior que chegavam à cidade grande sozinhos e desamparados e que encontravam no YMCA um lugar onde se sentiam integrados à comunidade. Em tradução livre, a música diz: jovem, só porque você é novo numa cidade, não há nenhuma necessidade de ser infeliz. Jovem, há um lugar para o qual você pode ir quando estiver com pouco dinheiro. É YMCA. Segundo Jacques Morale, a música tinha algumas expressões de basquete que ele e alguns colegas usavam na época em que estiveram na YMCA. Os músicos tinham o objetivo na época de escrever uma canção que se encaixasse no estilo de vida de qualquer pessoa. A música é tocada em diversos lugares do mundo, em diversos tipos de festa. A YMCA, ou Associação Cristã de Moços, ACM, é um movimento cristão, ecumênico, voluntário e mundial a serviço de todos, mulheres e homens, jovens e idosos, e procura compartilhar o ideal cristão de construir uma comunidade humana de justiça com amor, paz e reconciliação com plenitude para a vida e para toda a criação. O Canadá é um país que tem um sistema de imigração fantástico. Segundo o site oficial do governo canadense, o país precisa de imigrantes por diversas razões. E uma delas é que os imigrantes contribuem para a economia e criam empregos. Graças à imigração, a força de trabalho do Canadá continua a crescer um pouco a cada ano. Se não fosse pelos imigrantes, os empregadores teriam dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados suficientes para preencher os empregos disponíveis. Isso ocorre porque os canadenses estão vivendo mais e tendo menos filhos. Mais pessoas estão se aposentando e há menos alunos nas escolas. Como resultado, o conjunto de trabalhadores existentes e potenciais nascidos no Canadá é limitado.
O Canadá tem como objetivo atrair mais de 500 mil novos imigrantes a cada ano até 2025, para apoiar seu crescimento econômico e social. Como todo país aberto à migração, tem regras e pré-requisitos para os candidatos que desejam imigrar. Há várias formas de migrar para o Canadá, algumas delas: Express Entry, programas provinciais de nomeação, The Canadian Experience Class, Atlantic Immigration Program e estudar em uma universidade. O governo do Canadá afirma que a falta de mão de obra qualificada impacta todos os setores da economia canadense. Os números indicam que um dos setores mais afetados é o de serviços médicos. Outros setores são construção civil, indústria de transformação, hotelaria, turismo e restaurantes. Claro que o candidato deve descobrir se é elegível para a imigração. Assim, é necessário fazer a aplicação, preparar os documentos necessários para qual categoria deseja se aplicar e aguardar a decisão final do processo. Mas apesar de existirem 950 mil vagas abertas de empregos em diferentes setores, há também 1 milhão de desempregados. O problema é que muitos dos trabalhadores não têm a qualificação necessária para preencher essas vagas ou não moram nas áreas onde há demanda por mão de obra. Então, se você for se aplicar para a imigração, como disse o João, planeje, estude sobre o país e sobre qual tipo de função você deseja exercer no Canadá. Para maiores informações de imigração, você pode procurar algum site especializado em imigração ou intercâmbio, ou ainda pelo site do governo canadense, www.canada.ca. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.